Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura, um episódio super, hiper especial, afinal a gente está aqui no Centro de Convenções Brasil 21, no ILAB Segurança 2025, organizado pelo Concesp, um evento de grande porte que reúne os principais agentes e atores da segurança pública, que tornou Brasília também capital da segurança pública nesses dias. Temos aqui diversos conselhos reunidos, como o CNCG, o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, dos chefes de polícia, obviamente do secretário de Segurança Pública, e também temos a Ligabom aqui reunida, o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, dos Corpos de Bombeiros, e hoje um dia super especial, né, que é o dia Dia Nacional do Corpo de Bombeiro. Tenho a honra de receber aqui o Coronel Célio, que é o vice-presidente da Ligabom, que vai poder falar um pouco dessa importante instituição, não só a Ligabom, como também os nossos queridos amigos do Corpo de Bombeiros. Seja muito bem-vindo, Coronel Célio. Muito bom dia a todos. Eu me sinto honrado aqui pelo convite, poder passar um pouco dessa visão do que é o Corpo de Bombeiros, do que representa no cenário nacional, tendo em vista que hoje, com o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais trabalhando de forma integrada, nós temos capacidade de nos apoiar mutuamente em qualquer parte do território nacional. Nós fizemos isso recentemente no estado do Rio Grande do Sul, do ano passado, naquele evento que houve, né, de intensas chuvas ali, que vitimou muitas pessoas, deixando desabrigados, causando danos para a população. E agora nós já estamos aí com uma convocação também em todos os corpos de bombeiros, isso aí liderado pelo nosso presidente, Coronel Washington, já mobilizar efetivo de todos os entes federados, portanto, de todos os corpos de bombeiros do Brasil, para mandar apoio para combate a incêndio florestal no Canadá. Então, o Corpo de Bombeiros ele tem se diversificado nas ações que executa, e hoje, para nós, é uma data assim, muito emblemática. Num dia como hoje, Dom Pedro II, então imperador do nosso país, assinava o decreto que criava o Corpo de Bombeiros, inicialmente para combater incêndios. E agora nós temos essa gama de atividades que fazemos. Trabalhamos também com ações de defesa civil, sobretudo nas ações de desastre, de resposta aos desastres, e é uma tendência que se verifica aí com a alteração climática. Nós temos visto esses eventos extremos cada vez mais se intensificando, e os bombeiros, por sua vez, têm se aprimorado com as qualificações. Nós temos buscado para que a nossa tropa esteja pronta e assim poder atender. E, Coronel Célio, o senhor falou, o presidente Coronel Washington não pôde estar presente, obviamente por conta das festividades de um dia tão especial como esse, para todos os corpos de bombeiros do Brasil. Coronel Washington, que é comandante-geral lá do estado do Goiás, né, nosso vizinho aqui, uma terra que, na verdade, nós costumamos dizer que Brasília, a gente pegou um cantinho emprestado aqui do nosso querido estado do Goiás. Então, nós nos sentimos, o canal Última Rácio, que é um canal dedicado à segurança pública como um todo, a gente se sente muito honrado, sobretudo num dia especial como esse, receber o senhor aqui para falar sobre segurança pública, que envolve também os nossos colegas bombeiros. Segurança pública é ampla, e a gente precisa, em eventos como esse, a gente parabeniza o Concesp, dado a relevância de um encontro como esse, em que propicia a troca de experiência, a ampliação do network, de métodos e também a apresentação de tecnologias para que a gente fale a mesma língua, né, comandante? E cada vez mais a gente percebe que hoje, nos diversos cantos desse imenso Brasil, né, a gente percebe que já há uma sintonia, uma troca de experiência. Aquilo que deu certo no estado A pode também ajudar o estado B. E é encontros como esse que permite essas discussões, né, comandante? Com toda certeza. Foi através desses encontros que a Ligabom, o nosso Conselho de Comandantes Gerais, tornou-se mais forte. E tornar-se forte é perceber que cada estado da federação tem que
tem que ter condições de atuar de maneira, vamos dizer assim, nivelada, né? Então, o que o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão ele executa nos salvamentos tem que ser da mesma forma aplicado no estado de Goiás, aqui no Distrito Federal, e aí nós poderemos atuar de maneira integrada quando for necessário em qualquer parte do território nacional, em conjunto, ou até mesmo em outro país, quando for solicitado. Sem deixar de deslembrar que fazemos parte da segurança pública e que trabalhamos também de forma integrada com as outras forças que compõem o sistema de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar. Quando nós temos um evento de vulto, como foi esse lá no Rio Grande do Sul, nós tivemos ali a atuação da Polícia Militar, porque infelizmente nesses casos as pessoas têm que deixar suas casas, e aí tinha gente que furtava ali os pertences das pessoas que já estavam perdendo quase tudo. E a Polícia Militar ela teve um papel importantíssimo, não só do Rio Grande do Sul, mas de outras polícias que também ajudaram naquele momento. E a Polícia Civil, como Polícia Judiciária, fazendo ali as investigações. Então, isso é uma forma que nós temos para dizer que, na prática, que eventos como esse, que se discute temáticas importantes sobre segurança pública, né, elas são mais do que bem-vindas. É importante que aconteçam mais e nós parabenizamos os organizadores aqui do evento, né, principalmente aqui, o secretário de Segurança aqui do Distrito Federal, que é o anfitrião, por ter tido aí toda a paciência e zelo para organizar esse evento. Nós estamos vendo aqui pelas palestras, né, o alto nível das discussões que estão sendo colocadas. E isso para que se tenha uma segurança pública cada vez mais forte, porque injustamente a segurança pública é muito cobrada, ao ponto que é muito demandada, é muito cobrada e às vezes sem culpa por exemplo, algumas questões de legislação que precisam ser mais aprimoradas para endurecer mais, para que se tenha, então, no caso concreto de combate aos crimes, uma eficácia maior. E aí as forças de segurança elas passam a ser esse para-choque da sociedade no nosso país, mas nós temos consciência disso e, com base nas experiências, nós queremos apresentar algumas soluções. E, Coronel Célio, talvez o colega lá de casa ele não tenha noção de como as ações dos corpos de bombeiro têm impacto significativo, inclusive na questão do trato do crime. E aí posso dar aqui 2 exemplos que me passou à mente agora. O primeiro é, por exemplo, a questão de quando um salvamento eficaz, eficiente de uma vítima de uma tentativa de homicídio, ação emergencial e rápida do Corpo de Bombeiro, ele vai diminuir. E, por exemplo, quando ela consegue fazer um resgate rápido e que essa pessoa não venha a óbito vítima de homicídio, obviamente não se tem um homicídio, se tem uma tentativa e há um impacto na redução dos índices. E nem sempre isso é relevado. A questão de um incêndio criminoso que cada vez mais há, inclusive aqui no Cerrado Brasileiro, tivemos casos, né, de incêndios em que, obviamente, a ciência, né, e os senhores são especialistas na ciência do fogo, são peritos para esse fim. Então, às vezes, o colega de casa não tem noção de como os colegas Corpo de Bombeiro, a ação efetiva deles tem impacto na redução dos índices criminais, né, Coronel? Com toda certeza. Além de atuar nos efeitos da criminalidade, como nesse exemplo dado de um atendimento, de uma prestação de primeiros socorros a uma pessoa que foi vítima de uma arma de fogo ou até de uma arma branca, esse tempo-resposta que nós temos vai fazer toda a diferença para essa pessoa ser salva. E nós temos outros casos em que a própria prevenção que é feita pelo Corpo de Bombeiros, em locais de reunião de público, esses eventos têm que estar regularizados pelos corpos de bombeiros, esse trabalho ele vai amenizar, porque locais que não têm condição
de ter, por exemplo, uma festa, vai garantir segurança. Isso quando o bombeiro autoriza, é porque aquele local atende todas as condições de segurança. Então, quem funciona nos parâmetros de legalidade, qualquer estabelecimento, é claro que tem uma maior possibilidade de você ter ali uma diminuição de qualquer evento criminoso. Nós temos esse exemplo, foi muito bem dado, nós tivemos recentemente o Forest Fire, que aconteceu, o primeiro Forest Fire que aconteceu no Mato Grosso, e lá bombeiros de todo o Brasil estiveram reunidos, discutindo também sobre essa temática, e é claro que não deixamos de falar sobre os incêndios criminosos. Eles causam danos para o meio ambiente, para a flora, para a fauna, mas também para a saúde das pessoas. E nós estamos lá no Maranhão, por exemplo, agora nós deveremos começar já na sexta-feira mais uma capacitação de nivelamento em incêndio florestal, que é também uma parceria aqui com o governo federal por meio da Força Nacional de Segurança Pública, e visa exatamente colocar os nossos homens com mais condição de atuar no terreno. A partir dessa capacitação, esses bombeiros eles são então deslocados ali para algumas regiões que são mais críticas no nosso estado. E isso deixa o Maranhão também pronto para ajudar, como agora também vamos enviar homens nossos especialistas em combate a incêndio florestal para atuar lá no Canadá. O senhor falou aí inclusive estamos tendo aqui a competição, não sei se encerrou já, né? Estamos tendo uma competição de bombeiros e policiais, né, internacional, inclusive o Brasil, ele está em segundo lugar, né? Só perdendo para os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos dos nossos colegas militares, né? Os corpos de bombeiros e policiais brasileiros, o que de fato enaltece muito esses profissionais. Temos aqui diversos concursos também de bombeiros, né? E a gente percebe que as equipes brasileiras são destaques no mundo, né, Coronel? Isso é importante. Nós não podemos deixar de lado essas outras políticas que permeiam as instituições militares. Alguns corpos de bombeiros e polícias militares têm, por exemplo, colégios militares. Lá no Maranhão, a Polícia Militar... Dom Pedro. Exatamente. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros têm seus colégios militares, e nós também temos uma atenção muito especial para a prática esportiva, nas diversas modalidades. Nós temos cada vez mais também os nossos praças e oficiais se aprimorando, estudando, buscando ali as especializações, ou seja, indo para o mundo acadêmico, né, fazendo parte aí desse grupo seleto de pessoas que terminam avançando no conhecimento, e aí nós temos diversos ramos que nós atuamos, e nós precisamos nos especializar cada vez mais. Então, o esporte, além de ser muito favorável para a saúde física e mental, é também uma forma de inserção em que nós estimulamos não só o nosso público interno, mas também o público externo, por meio aí dos colégios militares, por meio dos programas sociais que os corpos de bombeiros e as polícias militares detêm. Isso tem sido muito bom. O Coronel Célio falou de uma questão, e aí eu puxo a sardinha, porque eu valorizo muito, e até por conta da minha caminhada na área de educação. Obviamente fiz mestrado, doutorado no direito, mas tenho meus estudos voltados para a área das ciências policiais. E nós tivemos até a oportunidade de coordenar um trabalho muito interessante na editora Última Rácio, que foi boas práticas no Corpo de Bombeiro aqui do Distrito Federal, em que eu fiz a coordenação junto com um colega coronel que também é doutor, e como a ciência ela está presente no dia a dia dos nossos colegas nos nossos colegas bombeiros militares, por conta até da atuação e da necessidade de um conhecimento sobre o fogo,
que é Isso, algo, né, o pânico, isso. então todo esse trabalho e essa entrega que é feito, e também por uma especificidade do Corpo de Bombeiro, que também é a questão do valor dos equipamentos e até Isso é muito claro. dos equipamentos e das viaturas, né? Uma viatura do Corpo de Bombeiro, você compra não sei quantos É. veículos policiais, né? Então a gente sabe que são equipamentos caros, sobretudo de proteção, que é necessário para a proteção dos nossos colegas bombeiros e as viaturas, e obviamente também um conhecimento muito adequado. E a gente sabe que em todos os estados brasileiros, graças a Deus, assim como nas polícias militares, tem melhorado sobremaneira os equipamentos, né, as viaturas, e também a formação dos nossos colegas profissionais. Né? Com certeza. Lá no Maranhão, o nosso curso de formação de oficiais, por exemplo, tanto do Corpo de Bombeiros quanto da Polícia Militar, já é um curso de graduação da Universidade Estadual. Então, todos os anos tem o concurso vestibular, né? Então, os cadetes eles entram, eles são selecionados pela Universidade Estadual e aí as etapas próprias desse concurso é feita lá conosco, como o exame de saúde, exame físico, né? Então, Aqui cuidamos. era assim, quando eu entrei, existiu o vestibular da UNB para engenharia de pânico e incêndio para o Isso. bombeiro e bacharelado em segurança pública para PM. Aí eu passei no vestibular da UNB e aí foi, eu acho que uns 8 ou 10 anos assim. Aí depois agora passou para ser concurso público normal. E isso, a academia, ela tem trazido para nós um retorno muito bom, porque são oficiais que saem bem lapidados, uma formação exemplar sobretudo, no que é mais importante, né, que é o conhecimento científico. E isso aí tem fortalecido cada vez mais a nossa instituição. E é claro que fazer segurança pública ela custa um preço alto, é investimento que tem que ser feito, não é gasto, eu diria nem que não é gasto. E tem essa lógica também, né? Que uma viatura, você falou um auto bomba-tanque, que é um caminhão de incêndio, ele hoje está na média de 2,5 milhões de reais. As 10 Dá viaturas para é o umas 10 mais. viaturas. Então, assim, às vezes se torna mais interessante, até pelo apelo do combate à violência, à Isso. criminalidade, de empregar logo nesse montante de viaturas para fazer uma ostensividade. Mas, graças a Deus, os estados têm investido ali no aparelhamento da corporação, até porque não dá para se combater incêndio hoje com a complexidade que está se discutindo, por exemplo, incêndio em carros elétricos. É uma realidade que os bombeiros estão enfrentando. Qual é o agente combustível? Ainda não tem nenhum ainda definido. Qual é o melhor agente extintor? Então, o bombeiro vai usar a técnica do isolamento. Ele vai deixar ali isolado para não propagar para outros materiais, né, e assim causar danos maiores. Então, o bombeiro tem sempre que estar se aprimorando, tem sempre que estar estudando, discutindo esses pontos. Na Liga Bom, nós temos os comitês para tudo: incêndio florestal, incêndio veicular, salvamento em altura, enfim, todas as áreas de atuação. Isso é discutido nacionalmente, cada instituição tem os seus profissionais lá, os oficiais que fazem parte, e esses temas são debatidos para que se tenha um alinhamento e assim também se conseguir, né, as melhores técnicas, os melhores resultados, porque nós estamos lidando com vidas, né, e tem que ter pressa. No momento de atender a ocorrência, você tem que ter muita pressa. Cada minuto é importante e faz a diferença entre a vida e a morte. Coronel Célio, nós policiais, quando a gente analisa a questão da segurança pública brasileira, chama atenção o trabalho que foi feito pelos corpos de bombeiros no sentido das medidas preventivas, né? E cada vez mais a gente percebe a excelência do trabalho que os corpos de bombeiros têm entregue para a sociedade, sobretudo pela quase que inexistência. Infelizmente, acontecem eventos fatais, situações
que causam um clamor, como nós tivemos, né, como a questão da Boate Kiss e outros, mas são eventos muito isolados, o que demonstra uma efetividade na prevenção, que é onde os senhores atuam de maneira muito eficaz, né? E muito já se fala de que as polícias deveriam tentar, embora há especificidades e dificuldades, sobretudo jurídicas, mas, por exemplo, quando os senhores fazem uma análise prévia para que um estabelecimento comercial ou público ele possa ofertar os seus serviços na questão de prevenção de incêndios e outras questões. No caso da segurança pública, já se fala de que, quando se fosse montar um empreendimento imobiliário ou comercial, houvesse a necessidade de que o aparato de segurança pública do Estado analisasse a edificação, e aí a gente tem a CPTED, que é uma metodologia que a gente chama de desenho arquitetônico visando a prevenção criminal, em que se observa a questão de iluminação pública, de acesso, a questão... Então, se a polícia ela atuasse também, como os corpos de bombeiro, na prevenção, indicando questões e analisando questões que vão propiciar, posteriormente, quando aquela edificação fique pronta, como a questão de iluminação, como questões estruturais que vão auxiliar a polícia, eu acho que a gente teria resultados mais efetivos. Coronel, eu sei que a assessoria do senhor já está aqui chamando a atenção para a necessidade da participação do senhor em um evento. Então, gostaria aqui de agradecer imensamente, comandante, a vossa presença aqui no nosso podcast. Muito obrigado, viu, comandante? Eu agradeço, né? E importante, só para concluir, né? Você falou na prevenção. A prevenção evita gastos ou diminui, mitiga efeitos aí danosos. E segurança pública tem a ver com prefeitura, com o cidadão comum, não só com as polícias, não só com o corpo de bombeiros, né? A iluminação que você falou, um exemplo aí, né? Uma iluminação em um local que é repetidas vezes local de assalto, de furto, já pode resolver, né? Isso quem é que faz? É o município. Mas o cidadão também pode ajudar, né? Se ele vai ter um estabelecimento, e se ele oportunizar que as forças de segurança elas indiquem qual é a melhor maneira ali de ele equacionar, né? Rota de fuga, iluminação, quem sabe até um dispositivo para alertar a população, né? Então, tudo isso. Pânico, né? Grande abraço aí, tá? A todos. Então, muito obrigado, comandante. Um forte abraço e até o próximo podcast Opinião Segura. Forte abraço a todos, fosse honra.